crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do ensino religioso. Hoje nós conheceremos um tema novo: conhecer para respeitar. Agora vamos organizar o nosso material para a aula de hoje. Para hoje nós precisaremos do caderno, lápis de cor, lápis grafite, uma borracha, fita adesiva, um rolo de papel alumínio ou rolos de papel higiênico, folhas sulfite, canetinha caso vocês tenham, e um pedaço de papel alumínio e alguns grãos. Pode ser feijões, pode ser arroz ou milho. Eu vou dar um tempo para vocês organizarem o material aí. Eu já volto.
E aí, crianças, tudo certo com o material? Agora anotem em seu caderno a data de hoje, aula 37, ensino religioso. Eu vou aguardar.
aí, crianças, tudo certo? Com o material e com o caderno? Então agora vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada. Estudamos sobre os sentimentos, as lembranças e as memórias. Estudamos esse tema que fala muito sobre o que nós sentimos e como reagimos aos nossos sentimentos em diferentes momentos. Estudamos que os emojis, por exemplo, são símbolos que usamos em diferentes redes sociais e que também expressam sentimentos e emoções. Estudamos que os livros também apresentam diferentes sentimentos e eu apresentei alguns deles. Vejam lá. Quando me sinto triste e quando eu sinto raiva, de James Smith, e o livro dos sentimentos, de Todd Parr. Estudamos também as linguagens sagradas. Linguagens sagradas no ensino religioso significa a apresentação do sagrado através do fenômeno religioso e suas diversas formas de representação. Estudamos diferentes mitos das matrizes indígena, o mito da Vitória Régia, oriental, o mito de Panku, africana, o mito de Olorum e ocidental, o mito da criação. Iniciaremos nossa aula de hoje com uma história. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Da autora Lucimar Rosa Dias, editora Alvorada. Essa história fala sobre uma menina, seu jeito de ser, suas manias de cada dia, sua família e seu jeito de viver. Prestem atenção ao vídeo, eu vou aguardar. Não é uma história da carochinha, é uma história da Carolinha. Vocês agora vão escutar uma historinha que ela vai contar. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Lucimar Rosa Dias. Vou apresentar para você uma menina muito especial. Ela é linda, inteligente e muitíssimo sapeca. Essa palavra muitíssimo quer dizer que a menina é muito, mas muito sapeca mesmo. Essa menina é daquelas levadas da breca. Sabem do que ela gosta? De pular os degraus das escadas, de girar bem forte no gira-gira do parquinho, de comer bastante chocolate, de chamar a mãe a toda hora com um gritinho bem especial. Mãe! De falar gritando ou será de gritar falando? Ela também gosta de ler muitos livros, de ir para a escola, de cantar, de jogar bola, de montar quebra-cabeças, que ela insiste em chamar de monta-cabeças. E deixa pra lá, ela gosta de tanta coisa que não vai dar para colocar tudo nessa página. Na casa dessa bela menina mora uma turma bem legal. É uma família bem divertida. Eles gostam de fazer várias coisas juntos e outras coisas separados. Nessa casa, cada um tem um jeito de ser e de gostar de coisas diferentes. Vamos conhecê-los? A mãe é baixa e um pouco magra. Adora ler jornais e arrumar o jardim. O pai é muito alto e um pouco gordo. Ele gosta de fazer duas coisas: ver futebol e cozinhar. O irmão mais velho é alto e forte. Ele gosta de jogar videogames e de ler livros. O irmão mais novo é baixo e meio fraquinho. Adora brincar de esconde-esconde. E tem a avó materna, que é magra e alta. Ela gosta de caminhadas e de ouvir rock. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Todos se respeitam, todos se curtem, todos se amam. Ah, vocês perceberam que faltou descrever a menina? Bem, além de tudo aquilo que já foi dito sobre quem é ela, há mais umas coisinhas.
Ela também é... melhor você mesmo logo ver como ela é. Ela adora tudo nela. Gosta da cor da sua pele, do seu sorriso, da sua altura. E do que ela mais gosta mesmo é do cabelo crespo que tem, cheio de rolinhos. Ela é muito vaidosa. Todo dia desfila pela escola um penteado novo e fica sempre linda. Na segunda-feira ela pede: Vó, me faz trancinhas. Na terça-feira é: Paiê, deixa meu cabelo solto. Na quarta-feira já vem com outra invenção: Vó, prende bem o meu cabelo. Quinta-feira, mais uma novidade: Mãe, põe enfeites coloridos no meu cabelo. E quem sabe o que será na sexta-feira, no sábado, no domingo. Essa menina, cada dia está de um jeito. Querem saber o nome dela? Já vou contar. Ela se chama Luanda. Foi o pai da Luanda que escolheu esse nome, porque acreditava que a filha seria tão linda quanto a cidade que ele conhecera quando jovem. A Luanda vive dizendo que quando for adulta vai visitar essa cidade. Luanda é a capital de Angola, um país do continente africano. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. É uma história bem humorada sobre autoestima e valorização das diferenças. Apresenta uma família cujas características físicas e modos de ser fazem-nos especiais e únicos, cada um com seu jeito. E aí, crianças, o que vocês acharam dessa história? Bem bacana, não é mesmo? Hoje estudaremos a importância de conhecer para respeitar. Vamos pensar, mas o que será que isso quer dizer? Essa frase ela é muito utilizada no ensino religioso. Muitas vezes não aceitamos algo por não conhecermos, então simplesmente deixamos ou excluímos de nosso convívio. Vou dar um exemplo para vocês. A religião é um dos aspectos mais importantes de uma cultura e reprimi-la, seja pela falta de conhecimento ou pelo preconceito, não deve ser uma atitude aceita em nenhum lugar. A religião, seja de matriz afro-brasileira, indígena, oriental ou ocidental, devem ser respeitadas por todos. Como respeitar e conviver com a diferença? Observando as próprias atitudes, dando o exemplo sempre, mostrando que o respeito à diversidade faz bem e participando de brincadeiras que estimulem a interação com diversos pares, com outras crianças, buscando exemplos de representatividade. Aceitar o outro e reconhecermos as diferenças é o que nos torna e afirma como seres humanos únicos e amplos. O estranho, o diferente, tem o poder de ampliar a nossa visão, transformar nossas ações e moldar a nossa interação com as pessoas. Conhecer para respeitar. No ensino religioso, como eu já falei, essa frase tem muito significado e simbolismo. Ou seja, observe a imagem aí na tela. Nós temos diferentes símbolos e esses símbolos representam a religiosidade de diferentes matrizes que já estudamos. São elas: a indígena, a ocidental, a africana e a oriental. Estudaremos um pouco sobre a matriz africana. Como essa matriz auxilia na construção da cultura, que hábitos e costumes é possível identificar em nosso dia a dia, mas que tenham a influência africana. Você já parou para pensar nisso? Iremos assistir a um vídeo que mostrará um pouco da cultura afro-brasileira, seus costumes,
tradições que foram incorporadas em nosso dia a dia. Prestem atenção, eu já volto. Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos falar sobre a cultura africana. Isso mesmo, vamos falar sobre a tradição africana no Brasil. As variedades da África se misturaram com muitas outras culturas e o Brasil recebeu uma grande carga cultural, formando diferentes tipos de comidas, danças, músicas e religiões afrodescendentes. Dentre a música, temos vários ritmos: jazz, reggae, rap, rock and roll e também o samba, que no século XX causou admiração e aceitação popular e foi onde surgiram várias escolas de samba. Não podemos deixar de falar numa das artes afro-brasileiras mais famosas criadas no Brasil, que é a capoeira. Você conhece? Hoje é considerada uma das lutas mais perigosas e usa-se durante a luta muita música, ginga, dança, tambores e berimbaus, que ajudam no som e nos ritmos na hora da luta. A linguagem também sofreu transformações com a cultura africana. Existem palavras que você nem imagina, sabia? Mas que fala com frequência e são de origem africana. As palavras tais como fubá, cachimbo, macaco, camundongo, cachaça. Isso mesmo, todas elas têm origem africana. E por último, nós vamos falar sobre a culinária brasileira, que obteve acréscimos africanos, temperos e ingredientes populares que melhoraram o sabor da nossa comida. Temos como exemplo o feijão preto, que usamos para fazer feijoadas, o leite de coco, o cuscuz, que muitos de nós comemos e gostamos muito, a cocada, o acarajé, que são saboreados por nós brasileiros e foram trazidos pelos africanos aqui para o Brasil. É isso, crianças. Aprendemos hoje um pouquinho sobre a cultura africana e ficamos por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. Viram, crianças? Que legal este vídeo contando quantas contribuições a cultura afro-brasileira está inserida na nossa cultura? Bem legal, não é mesmo? Agora assistiremos uma história de origem africana chamada Ubuntu, contada por Marco Heiler. Prestem atenção, eu já volto. Vou contar para vocês uma antiga história africana que se chama Ubuntu. Bom, uma lenda africana, é claro, é da África. A África é um continente enorme. Lá existem desertos, florestas, savanas. Existem também grandes cidades, como Cairo, como Joanesburgo. Na África do Sul, os turistas que visitam o país buscam os roteiros para ir às florestas, para verem de perto animais, como leões, tigres, girafas, zebras, elefantes. A história que eu vou contar é antiga e conta que um explorador, cientista, visitou um povoado no sul da África. E para fazer amizade com os nativos, com todo mundo que morava lá, conhecer melhor como eles agiam, como eles faziam as coisas, ele fez uma brincadeira com as crianças. Colocou um cesto de doces perto de um aloé, que é uma árvore africana enorme, e disse o seguinte: o primeiro que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Vou contar até 3. 1, 2, 3, já! Ele acreditava
que as crianças iam sair correndo, feito loucas, para ver quem chegava primeiro e ganhava o prêmio. Mas aconteceu algo inesperado. Todas as crianças deram as mãos e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas as crianças aproveitaram os doces, todas comeram juntas. Sentaram-se numa roda grande e repartiram todos os doces. O explorador não conseguia entender aquilo. Perguntou: por que vocês fizeram isso? Se alguém podia ficar com todo o cesto de doces, por que repartir com todo mundo? E uma delas respondeu: Ubuntu! Como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros poderiam ficar tristes? O homem ficou impressionado pela resposta do menino e aprendeu que Ubuntu é uma antiga palavra africana. É uma filosofia que consiste em acreditar que, quando fazemos as coisas juntos, a gente consegue a felicidade de todo mundo. Já experimentou? Que tal fazermos muitas coisas juntos? E aí, crianças, gostaram também dessa história? Vamos para a nossa primeira atividade de hoje? Olhem lá na tela. Em uma folha de sulfite, ou caso vocês não tenham folha de sulfite, pode ser em uma folha do caderno mesmo. Você deverá dividir essa folha em 4 partes, como eu vou fazer aqui. Prestem atenção. Pega a folha ou o caderno, vocês poderão fazer com uma régua. Se for a folha de sulfite, dobra ao meio uma parte e ao meio novamente a segunda parte. E depois abram, olhem lá, 4 partes. Nestas 4 partes, cada parte vocês deverão escrever uma palavra que está lá na tela. Respeito, amizade, diversidade e amor. E para cada quadradinho desse, vocês deverão realizar um desenho que represente esta palavra que está escrita aí. Eu vou dar um tempo para vocês se organizarem e terminarem essa atividade. Eu já volto.
E então, crianças, conseguiram terminar a atividade de vocês? Caso não tenham conseguido, vocês já sabem. Terminem depois com calma. Agora falaremos sobre a matriz indígena. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por povos diferentes, com hábitos, costumes e línguas diferentes. Os guaranis manifestam sua cultura nos trabalhos, em cerâmica e em rituais religiosos. Possuem sua própria língua, somente ensinam o português às crianças maiores de 6 anos. São migrantes e agricultores. Acreditam que a morte é somente uma passagem para a terra sem males, onde os que lá foram partem para este local para proteger os que na terra ficaram. Já os tupis constituem a mais conhecida etnia indígena brasileira. A autoridade religiosa dentro das aldeias é o pajé, que é um sábio que atua como adivinho, curandeiro e sacerdote. Utilizam a música e seus instrumentos musicais para a preservação de suas tradições. Agora assistiremos a mais um vídeo que mostrará um pouco sobre alguns hábitos, costumes e tradições dos povos indígenas. Prestem atenção, eu logo volto. Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas. Aproximadamente 53 grupos ainda vivem isolados e não têm contato com a população indígena. Onde estão? Mais da metade da população indígena vive na região da Amazônia. De onde eles vieram? Segundo os estudiosos, tudo começou cerca de 40 mil anos atrás. Naquela época, o continente asiático americano
eram unidos por uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Eles vieram provavelmente em busca de alimentos e foram se adaptando e se espalhando pelo continente americano. Todos aprendem que os povos indígenas vivem em aldeias, certo? Mas o que é uma aldeia? Aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como essas casas são organizadas varia de povo para povo. Existem povos, por exemplo, que não têm aldeia fixa, pois mudam de lugar conforme a estação do ano. Por exemplo, o povo Pirahã. Os Maué, povo que vive no Amazonas, organizam suas aldeias, a quais chamam de vila, muito parecida com a cidade, pois tiveram muito contato com não indígenas. Já a aldeia do povo Chavante é em forma de ferradura. No centro há um pátio para cerimônias e brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas, com pátio entre elas para as crianças brincarem. Esse povo tem a pesca como seu principal sustento, por isso a aldeia está construída próxima ao rio. As aldeias podem ter 3 formas: as circulares, por exemplo, a do povo Bororo; as aldeias retangulares, por exemplo, os Chavante, Assurini e Suruí; e aldeias lineares, como os Carajá e Munduruku. Como os indígenas se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes como a mandioca, o cará, batata doce, inhame, de frutas, milho, melancia, gerimum, amendoim, fava e feijão. A mandioca e o milho são alimentos muito importantes para as comunidades indígenas e não indígenas. Os europeus conheceram o milho aqui na América, então começaram a usar em suas receitas. Aqui no Brasil, usamos o milho no preparo de farinhas, broa, milho, pães, creme, canjica e na popular pipoca. Tudo que os povos indígenas produzem é para o seu uso no dia a dia, como as esteiras, os cestos. Você sabia que em uma aldeia todos sabem confeccionar os objetos da sua sobrevivência? Sabia que os indígenas fabricam instrumentos musicais para diversas situações? Por exemplo, o chocalho é o mais usado pelas comunidades indígenas. Ele pode ser feito de cabaça, recheada de sementes, paus, pedrinhas. Outro instrumento também, muito usado pelos índios, é a flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeiras e etc. Pode ser tocada com o sopro da boca ou com o sopro do nariz. O tambor. O tambor pode ser uma tábua, casca de tartaruga, cerâmica, madeira oca ou de pele. Durante os rituais, a comunidade indígena dança e canta ao som dos instrumentos. Língua dos povos indígenas. É muito importante sabermos que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 274 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, falam português e também sabem falar a língua de povos. E então, crianças, bem bacana esse vídeo também, não é mesmo? Agora vamos para a nossa segunda atividade de hoje. Faremos um pau de chuva, um instrumento de origem indígena, muito presente em cerimônias religiosas, rituais com ritmos musicais populares. O pau de chuva é um instrumento idiofônico. Isto significa que ele produz o seu próprio som. Para a confecção deste instrumento, vocês precisarão um rolo de papel alumínio, um pedaço de papel alumínio, 2 pedaços de papel em formas de círculo, canetinhas para decorar ou fitas adesivas coloridas, grãos de arroz, feijões
ou milho. Prestem atenção ao vídeo que irá mostrar como fazer este pau de chuva. Eu já volto. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Paula e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um instrumento indígena muito legal. E o nome desse instrumento é pau de chuva. Ele é muito utilizado pelos índios nas festas e cerimônias religiosas. E ele recebeu esse nome porque ele faz um barulho muito parecido com o barulho da chuva. Quer ver? Escuta! Muito legal, não é verdade? Então chame o papai e a mamãe e vamos lá para o nosso passo a passo? E para fazermos o nosso pau de chuva, nós iremos precisar de um rolo. Eu vou utilizar esse rolo aqui de papel filme que eu tinha em casa, mas vocês podem estar usando 2 rolinhos de papel higiênico, um pedacinho de papelão, tesoura, fita durex ou fita crepe, canetinha, um pouquinho de arroz, mas vocês podem estar usando o grão que vocês tiverem em casa, feijão, milho, tá? Podem ficar à vontade. E um pedaço de papel alumínio. Primeiramente, eu irei recortar 2 círculos no papelão para poder tampar as extremidades do rolo. Eu irei tampar primeiro um lado, utilizando a fita durex ou então a cola. Agora, eu irei amassar o papel alumínio e colocar dentro do rolo. Se vocês não tiverem o papel alumínio em casa, vocês podem estar amassando uma folha de jornal. Agora, eu irei colocar o arroz e irei tampar o outro lado. É importante que fique bem tampadinho os 2 lados, para na hora que vocês forem brincar, né, não corra o risco de soltar, de destampar. E agora, crianças, é só usar a imaginação de vocês e decorar bem bonito. Eu vou decorar o meu pau de chuva com a fita durex vermelha e com o pincel preto. Mas vocês podem ficar à vontade e decorar do jeitinho que vocês quiserem. Vocês podem estar utilizando o jornal cortadinho, a revista cortada, tecido. Vocês podem estar pintando com tinta guache, canetinha, com lápis de cor, do jeito que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. E está prontinho, crianças, o nosso pau de chuva. E para tocar esse instrumento, é só virar de um lado para o outro. E então, crianças, bem bacana esse pau de chuva, não é mesmo? Eu fiz o meu também. Olhem que legal. Caso vocês não tenham um rolo grande como esse, vocês poderão juntar vários rolinhos de papel higiênico e fazer a decoração da maneira que vocês quiserem. Caso não dê tempo na aula, vocês também já sabem, façam com calma depois, certo? Vamos relembrar o que estudamos na aula de hoje? Estudamos sobre conhecer para respeitar, percebemos que devemos respeitar as diferenças. Estudamos também sobre a matriz afro-brasileira e estudamos sobre a matriz indígena. Percebemos que a cultura de diferentes povos faz parte de nossa cultura. E a nossa aula está chegando ao fim. Lembre dos recados importantes. Lavem bem as mãos, usem álcool em gel. Se possível, não saiam de casa, mas se precisarem, usem a máscara. Até a próxima aula.